Vai ter calote no Tesouro Direto, a Petrobras vai quebrar, o Brasil vai virar uma Venezuela. Após meses de muito debate e polarização, temos um resultado: o Lula venceu as eleições e, portanto, será o nosso presidente nos próximos 4 anos. Daí que muita gente fica receosa: caramba, onde eu vou investir agora? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Será que o Tesouro Direto aí vai dar o calote? Será que a Petrobras, o Banco do Brasil, é um bom investimento? Será que eu devo investir no exterior, né? Será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Tudo isso são pautas muito importantes, afinal de contas, ou você deixa seu dinheiro debaixo do colchão e perde aí para a inflação, afinal tudo fica mais caro, ou você investe em alguma coisa. A questão é entender onde você vai investir agora. E nesse vídeo eu quero te mostrar como fica agora com o Lula eleito, com relação ao calote no Tesouro Direto, com relação à Petrobras e o Banco do Brasil, e também com aquela questão toda do Brasil poder virar uma Venezuela. Primeiro, logo de cara, vamos falar sobre o tal do calote no Tesouro Direto. Porque existe na mídia essa narrativa de que agora, com o Lula eleito, no governo do Lula, poderia haver um calote no Tesouro Direto. Ou seja, você que tem investimentos no Tesouro Direto poderia não receber esse dinheiro de volta e perder esse dinheiro. Isso porque o Tesouro Direto nada mais é do que um empréstimo que você faz para o governo, O Tesouro Direto ele é um programa do governo que faz com que pessoas físicas como eu e você possam investir nos títulos públicos, nos títulos de dívida do governo. Então, investir no Tesouro Direto, seja ele o pré-fixado, o Tesouro IPCA+, ou até o Tesouro Selic, nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e receber após um prazo esse dinheiro de volta com juros. Daí que agora tem muita gente com medo do governo não ser mais um bom pagador, do Lula dar o calote nesses empréstimos e não pagar essas dívidas com os investidores como eu e você, que podemos investir no Tesouro Direto. Porém, eu já quero deixar isso bem claro aqui para não restar dúvida alguma. O governo, seja ele qual for, não vai dar o calote no Tesouro Direto. Seu dinheiro está muito seguro lá. Porque o calote, na verdade, poderia acontecer em dívidas externas, dívidas em dólar, como já aconteceu no Brasil no passado e também como acontece hoje na Argentina. Por quê? Porque o governo simplesmente não tem como emitir o dólar, ele não tem como criar mais dólar, que é a moeda pelo qual essas dívidas externas estão atreladas. Então ele não pode emitir dólar para pagar essa dívida. Porém, dívidas internas, dívidas em reais, o governo pode, em última instância, imprimir dinheiro, criar mais real e pagar essa dívida. Isso é o chamado calote branco, que é você imprimir dinheiro, gera inflação, ou seja, a consequência dessa política é a inflação, porém os governos acabam preferindo essa política de imprimir dinheiro, mesmo que gere inflação no médio prazo, porque as pessoas geralmente não conseguem linkar uma coisa a outra, as pessoas não percebem que o culpado pela inflação foi a impressão do dinheiro. Ou seja, você que tem dinheiro no Tesouro Direto pode ficar tranquilo que o Tesouro Direto ainda continua sendo e vai continuar a ser o investimento mais seguro do Brasil. Agora, é preciso saber qual dos 3 títulos, o Tesouro Selic, pré-fixado e Tesouro IPCA, você vai investir. Porque eles, apesar de serem todos empréstimos do governo, eles têm características diferentes e de acordo com o seu objetivo, um ou outro vai ser melhor para você conseguir realizar esse objetivo. E já tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei direitinho qual título escolher para cada objetivo e eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no card. Agora vamos falar das estatais, da Petrobras principalmente. Vamos ver aqui o que o Lula falou nas eleições sobre o que pretendia fazer com a Petrobras. Lula disse que pretende mudar a política de preços da Petrobras. Então, se a gente descer aqui na reportagem, a gente vê que ele quer abolir o modelo de preços de paridade de importação, o PPI, se for eleito em outubro, como de fato aconteceu. Então, ele disse também que essa história de PPI é para agradar os acionistas, em detrimento dos 230 milhões de brasileiros. E a estatal, porém, tem como maior acionista a União. A gente pode reduzir o preço sim, e o presidente não teve coragem, segundo ele. Então ele fala que o país poderia ser autossuficiente na produção de derivados de petróleo e defendeu tornar a estatal, se não a primeira, a segunda maior empresa petroleira do mundo. E a Petrobras passou a trabalhar com alinhamento de preços ao mercado internacional a partir do governo Michel Temer. E o que o Lula quer agora é retomar o modelo de gestão adotado para a estatal na gestão do PT. O ex-presidente costuma argumentar que a população ganha em real e gasta em real, e por isso o preço dos combustíveis não deveria ficar susceptíveis às flutuações do câmbio. Apenas um parênteses aqui para explicar essa questão da paridade dos preços. O petróleo é uma commodity. O que é uma commodity?
Ele é aquele produto que ele não tem uma diferenciação entre os produtores, né? Uma diferenciação de maneira geral, ou seja, né, o petróleo é commodity, o açúcar, o café, né, o trigo, tudo isso são produtos, o arroz, tudo isso são produtos que não tem uma diferenciação. Então, no mercado global, de comércio global, ele é tratado como uma commodity, que o preço dela varia globalmente e a moeda do globo, né, a moeda do mundo hoje é o dólar. Então, o preço desses commodities são negociados em dólar. Por isso que muitas vezes a gente vê quando o dólar sobe que as coisas também sobem, justamente porque elas estão atreladas uma coisa à outra. E na visão do Lula, como vimos aqui na reportagem, a Petrobras deveria abolir esse sistema de paridade internacional. Ou seja, deveria vender esse combustível mais barato em detrimento das altas do dólar, das flutuações do dólar e também das flutuações dos preços internacionais. Em outras palavras, segundo o Lula, a empresa deveria cumprir a sua função social em detrimento dos lucros da empresa. Eu não vou entrar aqui no aspecto social da coisa, mas no aspecto de investimento. Para que você investe? Para ter retorno no futuro, ou seja, você coloca um valor X hoje porque acredita que esse dinheiro, no futuro, com o passar do tempo, vai valer mais dinheiro. Caso contrário, você não investiria, certo? Da mesma forma, o objetivo de qualquer empresa é dar lucro, seja a Petrobras, seja o Banco do Brasil, ou seja a barraquinha do seu João de cachorro-quente. Porque caso contrário, não tem sentido a empresa funcionar, né? Ninguém trabalha desse jeito. E sem contar que uma empresa lucrativa também cumpre a sua função social, que ela gera emprego, gera renda, as pessoas conseguem gastar e o gasto de um vira a renda do outro e assim se gira a economia. Então uma empresa precisa dar lucro, o investimento precisa dar retorno. Acredito que nisso a gente concorda. Agora, você gostaria de ser sócio de uma empresa cujas pessoas que têm o poder de decisão na empresa não estão alinhadas com o mesmo objetivo que você? Tem como objetivo principal a conquista de apoio político e coisas sociais em detrimento do seu lucro? Ou seja, empresas que podem ter prejuízo para agradar aí uma questão política? Bom, eu não sei você, mas eu, André, não seria sócio desse tipo de empresa. Por isso, inclusive, que eu não invisto em empresas estatais. Para mim não faz sentido algum. Eu, como investidor, eu quero ter lucro nos meus investimentos e eu não posso aceitar ser sócio de uma empresa cujo objetivo principal não é ter lucro. Além disso, existem outras tantas empresas boas no mercado que não faz sentido eu querer me expor a esse problema chamado governo. Essa dor de cabeça, essa preocupação eu não tenho, seja com Petrobras, com o Banco do Brasil ou com qualquer outra relacionada ao governo. Então eu não me preocupo com as estatais porque eu nem cogito investir nelas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Existe também, agora com o Lula eleito, uma narrativa muito forte dizendo que o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Na medida que as políticas públicas do governo Lula são mais alinhadas, né? A economia do governo, a forma de pensar o governo do Lula é mais alinhada com as políticas públicas lá de Chávez, de Maduro, né? Que fez com que a Venezuela se tornasse o caos que é hoje. Essa narrativa está muito forte aí na mídia, né? Mas a gente precisa entender uma coisa para a gente não cair em pegadinhas. Nós, seres humanos, damos muito mais atenção a fatores extremos e dentre os fatores extremos, fatores negativos chamam muito mais a nossa atenção. Por exemplo, nos jornais, na internet, né, ou na televisão, por que será que sempre temos a impressão, sempre vemos notícias ruins ali? A verdade é que só tem notícia ruim mesmo e é de propósito. É o extremismo negativo que faz com que a gente pense que o mundo está cada dia pior, que tá tudo uma porcaria, que o mundo vai acabar todo dia com as manchetes dos jornais. Por que esses governantes desse país, por que esses políticos desse país não dão ao menos segurança pública? Eu acho que eu tô ficando velho para morar nesse país aqui. Isso é algo natural, porque os jornais, as revistas, a internet vivem de atenção, eles precisam chamar a sua atenção. Por isso que sempre vai ter aquela coisa, né, aquela polarização que a gente viu nas eleições, né, entre o fascismo e o socialismo, entre a Venezuela e aí o autoritarismo, sei lá. Porque se dissesse que tudo ia ficar bem, que nada ia acontecer, que o Brasil ia seguir bacana, não teria audiência, ninguém estaria nem aí. É igual nesse vídeo aqui mesmo, se eu colocasse pra você, nesse vídeo aqui, que vai ficar tudo bem, não se preocupe, o Brasil vai estar 10. Talvez você nem clicaria nesse vídeo, porque vai ficar tudo bem, né? Então, tudo bem. Agora, com esse título que eu coloquei aqui, com essa capa, não dá muita vontade de clicar? Isso é de propósito. Só que a ideia aqui é que eu te explico o que de fato está acontecendo. Mas antes eu te chamo a atenção para assistir o meu vídeo. A diferença é que a mídia, de maneira geral, vai te chamar a atenção para as coisas negativas e vai ficar fazendo isso o tempo todo. Para quê? Para você ser refém dela o tempo todo, para você ter medo e continuar acompanhando as notícias. Ela não vai te explicar a solução, ela não vai te contar que tá tudo bem, ela vai insistir no caos, insistir no extremismo negativo, justamente para você voltar lá. Imagine como seria um jornal que só dissesse trivialidades, por exemplo. Hoje o dia está tranquilo, céu azul, o trânsito está fluido, nenhum problema, ninguém morreu, tá tudo feliz.
Você assistiria esse jornal? Ficou meio sem graça, né? Ficou chato. Agora, se logo de manhã já tá um caos, chovendo, se o trânsito está uma droga, se já teve um tanto de crime aí na cidade, concorda que fica muito mais, meu Deus, e agora o que está acontecendo? Deixa eu acompanhar aqui. Você viu o que aconteceu lá? O caos está instalado, a mídia vende mais atenção. Você se interessa mais por assuntos extremistas negativos. Eu também, normal. A questão é que a gente não pode deixar que eles influenciem a nossa vida e os nossos investimentos. Então eu preciso entender que por mais que o Lula tenha aí uma política de governo mais atrelado aí ao governo argentino, ao governo venezuelano, isso é muito mais a narrativa extremista, uma narrativa exagerada, do que de fato é algo que o governo, que o Lula pudesse fazer muito rapidamente. Da mesma forma que diziam há 4 anos, quando o Bolsonaro foi eleito, que o Brasil ia virar fascista, que ia acontecer uma tragédia, que todo mundo ia andar armado e tudo mais. Na prática, nada aconteceu. E aí nesse cenário, né, e pensando agora especificamente nos investimentos, eu gosto de contar a história do Pedro. Pedro era funcionário da maior estatal do seu país. E Pedro, ele ganhava bem, ele poupava todo mês 30% do seu salário e investia de maneira diversificada. Pedro tinha investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável. Pedro tinha inclusive um imóvel na capital do seu país. Ele tinha ações, ele tinha fundos imobiliários também. E Pedro poupou esse valor durante 30 anos da sua vida, investindo aí de maneira diversificada. Daí você pode pensar que Pedro então se aposentou muito bem, afinal ele seguiu à risca, né? Diversificou o seu patrimônio, poupou, investiu, fez tudo certinho. Porém o que aconteceu de verdade é que Pedro não se aposentou bem. Porque Pedro na verdade era Pietro, um venezuelano que trabalhava na maior estatal da Venezuela. Ele tinha o seu imóvel em Caracas e investiu todo o seu dinheiro em ativos da Venezuela, em bolívares venezuelanos. De maneira que Pietro sim se tornou milionário, multimilionário. Porém, os seus multimilhões não compravam nada. Mas que Pietro tenha se pensado que esse risco era muito remoto, esse risco se tornou real e Pietro se lascou. Ou seja, por não ter uma reserva fora do seu país, por não diversificar fora do seu país, por não tirar os ovos da cesta Venezuela, Pietro se deu mal. Pietro poupou e investiu durante toda a vida, mas viu seu patrimônio virar pó. E voltando aqui para o Brasil, eu não acredito que o Brasil vai virar a Venezuela. Porém, eu prefiro ser cauteloso, ser conservador e me precaver, do que me expor a um risco grande como esse e lá na frente eu me dar mal. Eu prefiro não subestimar esse risco para não ser pego de surpresa. E como você se protege disso? Diversificando também entre países e moedas, investindo no exterior, preferencialmente em dólar, que é a moeda mais forte do mundo. E além do motivo da sobrevivência, que é o caso da história do Pietro, eu diria que o motivo de segurança também é muito válido para você investir no exterior. Principalmente porque aqui no Brasil nós temos a nossa 10ª moeda, que é o real. E a gente sabe que a inflação aqui é muito maior que a inflação nos Estados Unidos historicamente. Ou seja, o real aqui tende a desvalorizar frente ao dólar ao longo dos anos. Ou seja, as coisas aqui tendem a ficar mais caras ao longo do tempo. Se o real perde mais valor que o dólar ao longo do tempo, se a inflação aqui é menor, quer dizer que o dólar em relação ao real, ele vai valer cada vez mais, o real vai valer cada vez menos em relação ao dólar. E como as commodities todas estão atreladas ao dólar, na verdade é que se você não tiver investimentos em dólar, você está cada dia mais pobre. Sem contar que fora do Brasil existe um universo muito maior de opções de investimentos. Enquanto aqui na Bolsa do Brasil tem cerca de 400 empresas, e o mercado de fundos imobiliários ainda nascendo, muito incipiente, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho mais de 5.000 empresas muito boas, empresas que estão no nosso dia a dia. Um mercado imobiliário muito desenvolvido, de maneira que as nossas oportunidades não estão restritas ao Brasil. É importante sair da bolha e ver que existem muitos ativos muito melhores, inclusive, do que os tupiniquins, que você pode se expor e ganhar dinheiro com isso. Para ilustrar esse caso, vamos imaginar que você está numa confraternização, de pessoas de vários países diferentes. Daí você senta numa mesa com um argentino e com um venezuelano, por exemplo. E aí ambos dizem que tem todo o seu dinheiro investido no próprio país deles, O argentino tudo na Argentina, o venezuelano tudo na Venezuela. O que você ia pensar deles, No mínimo que essa galera é meio doida, Afinal de contas, eles estão se expondo a um risco muito grande e não tem por que você investir todo o dinheiro na Venezuela, ou mesmo na Argentina. Agora, vamos dizer que você saia dessa mesa e vá para uma outra mesa, onde você tem, por exemplo, Você entra numa mesa que tem um americano, que tem um alemão e que tem um inglês lá, por exemplo. E você vire para eles e fale que tem todo o seu dinheiro no Brasil. O que você acha que eles vão pensar de você? Eu acredito que eles vão pensar a mesma coisa, talvez, que você pensou do argentino ou do venezuelano. A questão é só a perspectiva. Você olhando de fora, você consegue ver coisas que talvez aqui dentro a gente não consiga enxergar. Então o que eu faria se fosse você, agora com esse governo Lula, independente do governo também, independente se tivesse ganhado outro governo,
é você ter um pezinho fora do Brasil, é você ter parte dos seus investimentos em dólar. E não precisa sair vendendo tudo e comprar tudo em dólar não, muita calma nessa hora. Mas se ainda não investir no exterior, talvez seja um bom momento para começar. E se você já tem alguma exposição, talvez possa considerar aumentar esse percentual investido lá fora. E começar é muito fácil, basta você abrir uma conta numa corretora internacional, transformar o seu real para dólar e investir nesses ativos. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card também na descrição, mostrando as principais corretoras e como você vai começar. E dessa forma você vai se manter tranquilo, independente de qualquer decisão que o governo A ou B venha tomar. Você blinda sua carteira e os seus investimentos de decisões políticas do governo. No final das contas, se você não trabalha especificamente no mercado financeiro, se você é engenheiro, médico, advogado, geólogo, qualquer profissão que seja, você não deveria perder tempo acompanhando notícias de jornais, revistas, coisas econômicas e políticas. Você deveria fazer o feijão com arroz bem feito nos investimentos e usar o seu tempo e energia para ficar com a sua família, para ter mais qualidade de vida e também para ganhar mais dinheiro, seja no seu trabalho ou através de renda extra. Assim, além de aumentar a sua qualidade de vida no presente, que você não vai ficar ansioso aí do que fazer agora, você vai conseguir trabalhar melhor e ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você poupa mais, você investe mais na sua carteira blindada e passa a ter o seu dinheiro trabalhando para você, para no futuro alcançar a liberdade financeira e a maior liberdade de todas, que é a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Então eu te sinto na obrigação de dizer que se a eleição de um novo presidente te fez ficar preocupado com os investimentos, é sinal de que você está fazendo alguma coisa errada. Porque com a estratégia que eu e meus alunos da Mentoria Blindada utilizamos, a mudança de presidente não impacta em nada a nossa estratégia. O que eu mais vejo são médicos, engenheiros, advogados perdendo tempo, energia e saúde, correndo atrás aí do melhor investimento do momento, aquele 1% a mais, que na prática não vai fazer diferença na sua vida. Por exemplo, pega o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, né? Conseguiu 23% de rentabilidade por ano ao longo dos seus 70 anos. Vamos supor que eu e você aqui que está vendo esse vídeo, nós agora somos os feras neném dos investimentos, investimos como o Warren Buffett e ganhamos essa rentabilidade toda. Se você investir 1.000 ou 10 mil reais que seja, você vai ter 230 ou 2.300 reais a mais por ano. É bom, mas não muda a sua vida. E para conseguir isso, a gente teria que ter uma exposição, né? Gastar um tempo e uma energia danada para ser igual ao Warren Buffett. Só que a gente não é o Warren Buffett. Você tem a sua profissão, o que você sabe fazer é aquilo que você ganha dinheiro hoje. Então é ilusão achar que vai ganhar esse dinheiro todo e mesmo se ganhar não vai mudar a sua vida. Então se você não trabalha no mercado financeiro especificamente, você deveria fazer o feijão com arroz bem feito nos investimentos e focar o seu tempo e energia em ser mais produtivo no seu trabalho. Construa sua carteira blindada, use 15 minutos por mês do seu tempo e deixe o seu dinheiro trabalhar para você. Independente do próximo fim do mundo que a mídia criar, independente do novo governo, você estará tranquilo. Você estará em paz e no caminho da sua liberdade financeira. Se você ainda não tem a sua carteira blindada, eu recomendo que assista esse vídeo aqui, porque nele eu te conto exatamente como você vai fazer para montar a sua carteira. Um grande abraço e já clica aqui e assiste, ó.